Juristas e intelectuais apresentaram ao Supremo Tribunal Federal uma ação em que pedem a declaração de incapacidade do presidente Jair Bolsonaro para governar o país e o afastamento dele do cargo e das funções públicas. O processo terá como relator o ministro Gilmar Mendes. Na ação, os autores afirmam que não se trata de acusação contra o presidente por qualquer crime, mas de mera constatação de que Jair Bolsonaro tem exercido a presidência de modo nocivo. Segundo eles, o presidente coloca em risco a Constituição, a soberania, a cidadania e a saúde pública, o que indica a incapacidade passível de ser investigada. Para isso, pedem a realização de perícia por psiquiatras e especialistas em outras áreas da ciência psíquica. O que a gente está pedindo é que seja feita uma perícia, que as pessoas realmente competentes para isso, provavelmente da área psiquiátrica, verifiquem se de fato ele tem ou não tem condições cognitivas e emocionais para poder dirigir um país complexo, do porte do Brasil, ainda mais num momento de crise tão grande. Para os juristas e intelectuais que assinam o processo, o país vive uma situação grave em razão dos atos, omissões e do comportamento do presidente, que abala e contraria os valores, princípios e regras estabelecidos pela Constituição, bem como a integridade e a dignidade, os deveres e responsabilidades atinentes ao cargo e à função de titular do Poder Executivo. Esse é um governo que se pôs contra a Constituição, contra o Estado Democrático de Direito, contra a saúde, contra o meio ambiente, contra a pobreza, né? Veja, essas questões são todas postas na Constituição como deveres. E o presidente ou qualquer autoridade, juiz, deputado, seja quem for, jura obedecer à Constituição. Os autores dizem que a ação foi proposta diante da omissão da Procuradoria-Geral da República e da Câmara dos Deputados em tomar medidas contra o presidente. Eles lembram as dezenas de pedidos de impeachment de Bolsonaro por crimes de responsabilidade e até as denúncias feitas ao Tribunal Penal Internacional. O advogado Alfredo Atier Júnior diz que a legislação brasileira não tem um mecanismo para casos de incapacidade do presidente, como existe nos Estados Unidos. A gente não pode ficar aguardando a atuação de duas figuras apenas da República, né? O Procurador-Geral e o Presidente da Câmara. Então nós temos direito como cidadãos de provocar, e quem é que nós temos que provocar? Nós temos que provocar o Poder Judiciário. Quem é que julga essa questão fundamental do afastamento do presidente? É o Supremo Tribunal Federal. Nós procuramos o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, e o presidente da Câmara, Arthur Lira, para comentarem as acusações de omissão em relação ao presidente Jair Bolsonaro, mas até agora não tivemos resposta. O Palácio do Planalto também não falou sobre a ação dos juristas.